irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de buscarmos na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Capacita-nos a compreensão do tema que estudaremos. Inspira-nos com Teu Santo Espírito, não só a entender, mas como ter condição de praticar e também de ensinar àqueles que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todas as nações e Babel. Primeiro tema. A cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis capítulo 11, verso 9. Meus amados, isso aqui é tão profundo. Tem tanto paralelo bacana aqui, tanta curiosidade bíblica bacana, e que vai dar tempo da gente pincelar muitas delas dentro do Escrito Sagrado. Aqueles que têm a mente aberta e têm segurança no Escrito Sagrado, se apegam no Escrito Sagrado, aqueles que acreditam na palavra viva, pode ter certeza, é uma delícia o que nós estudaremos dentro desta revelação desse tema nos Escritos Sagrados. De cara aí nós estamos falando de aproximadamente 350 anos desde que Noé e sua família desceu da arca e veio perambulando desde a cordilheira da Armênia, na Turquia, né? Em direção então à Palestina, cortando ela de norte a sul, depois subindo levemente até na altura da Síria novamente, e cortando em direção à Mesopotâmia, descendo até o sul da Mesopotâmia. Ou seja, uma trajetória nômade de aproximadamente 350 anos até eles chegarem então ao sul da Mesopotâmia, região aí chamada de Sinear, ou região que mais tarde um pouco viria a ser chamada de Babel. E bem mais tarde ainda iria ser conhecida também como Babilônia. Tudo ali naquela região do sul da Mesopotâmia, onde hoje conhecemos como o sul do Iraque. O segundo tema, a maldição de Cã. Aí já começa toda a questão. O que nós temos revelado no livro de Gênesis, no capítulo 9, do versículo 18 ao 27, aqui nós temos uma história revelada de que Noé teria plantado uma vinha, e desta vinha ele produziu um vinho fermentado, bebeu desse vinho e se embriagou. Irmãos, de cara aí já tem uma série de detalhes, né? Aonde nós recorreremos, evidentemente, nas entrelinhas da palavra para entender o que está nas linhas. A primeira questão: quem que ensinou Noé a fabricar vinho? Que tem toda uma técnica. E aí demonstra que ele realmente sabia produzir o vinho. Segundo, bebeu como uma pessoa consciente, uma pessoa que evangelizou durante 120 anos o mundo inteiro de sua época, a sua volta, criou aquele barco, tinha contato com Deus, mas como mortal, aí nós estamos já vendo de cara uma deficiência, uma debilidade pecaminosa de Noé. Alcoólatra. Não tem como fugir disso aí. Bastou ele ter oportunidade, ele mergulhou de ponta cabeça. Mas não deixou de ser Noé. Não deixou de ser o mortal que ele era e amigo de Deus como era. E Deus, evidentemente, estava sempre ao lado dele, como esteve, o levantando e o ajudando. Como todos os mortais, com todos os tipos de luta e conflitos que nós temos com o nosso dia a dia. Deus também sempre está ao nosso lado, nos levantando e nos guiando. Agora, uma outra curiosidade que eu quero aqui levantar é que o fóssil mais antigo de uva, classificado ou conhecido então como Vitis balbiani, ele tem só 65 milhões de anos e está na Universidade Sorbonne, lá na França.
esse fóssil. Curioso isso aí, né? E nós já temos aí no relato histórico também que os fenícios e egípcios, há mais de 2000 anos antes de Cristo, já comercializavam esse produto, o vinho. Não vem tanto ao caso aqui conhecer sobre a pré-história ou história dessa bebida. Apenas levantando algumas curiosidades interessantes aqui. Mas aqui no capítulo 9, do verso 18 ao 27, eu queria destacar o verso 25. Que trata então dessa maldição que esse indivíduo, Cã, teria notado dentro da tenda o pai nu, e ao invés de providenciar, cobrir o pai, etc., voltou nos outros dois irmãos, chamou os outros dois irmãos e fez zoeira. Que o pai estava embriagado e nu lá dentro da tenda. E os outros dois vieram, Jafé e Sem, com a capa, andando de costa para não ver a nudez do pai, cobriram o pai e tudo. E quando o pai sarou da embriaguez, levantou e teria então aqui no verso 25 amaldiçoado. Só que prestem atenção em alguns detalhes do que então aqui no escrito sagrado está sendo chamado de maldição. Veja que da ótica sagrada, isso está mais parecendo com bênção do que com maldição. Porque nós estamos falando aqui de criaturas que já viviam após o pecado e ainda após a saída do Éden e mais ainda, após um dilúvio. E já tinha 350 anos que estava repovoando a face da terra. Então veja que são detalhes bem peculiares que precisamos estar levantando. A primeira coisa, o que o texto bíblico aqui está falando, seja maldito Canaã. Que história é essa? Aqui não está falando que seja maldito Cão. Canaã. Canaã seria o quarto filho de Cão. Logo aí, isso já passa, ao invés de parecer uma maldição, fica parecendo mais era uma profecia. E até mesmo escatologia. Porque esse cenário muda todo agora. No momento em que aconteceu esse cenário aqui, ainda que já tivesse nascido os 4 filhos de Cão, por que então essa maldição estaria sendo apontada ao quarto descendente e não a quem fez a arte? Olha aí a obra de Deus sendo manifesta, a sua misericórdia e a sua onisciência, trabalhando na direção de preparar um planeta para receber o Messias. Observe os detalhes. O contexto da maldição está falando que Cão serviria aos outros 2 irmãos. Seriam servos dele. Aí está dizendo que servos do servo será de seus irmãos. Se referindo a Sem e Jafé. Sabemos que Cão e Sem povoaram regiões próximas, envolvendo o Oriente Médio. E Jafé o resto do mundo. Essa é a ideia histórica e bíblica apresentada. Mas aqui está havendo um foco dinâmico em cima da região de Canaã, aonde envolvia o coração do antigo Jardim do Éden. Que o centro ali dessa questão envolveria Jerusalém, envolveria Belém. Olha só para onde que está andando a coisa. E quando analisamos outros textos bíblicos, como Daniel 9, 27, Isaías 66, 18 a 20 e Romanos 11, 25, começamos a trabalhar na linha de que isso aqui na realidade era uma bênção profetizada, aonde Canaã seria o berço da salvação da humanidade e seria o símbolo da Canaã celeste. Se buscarmos no livro de Gênesis, no capítulo 5, verso 22, aí está afirmando que Noé, aos 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Gerou os 3. Isso nos lembra a história de Caim e Abel, os gêmeos. Aqui nós estamos falando de trigêmeos. Não foi eu que escrevi. Está escrito aí, bem claro. Gênesis capítulo 5, verso 32 está falando bem claro. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Não foi eu que escrevi, está escrito aí. E a Bíblia não ia comentar alguma coisa desse gênero se ela estava afirmando que ele tinha 500 e tinha gerado os 3 filhos. Não fui eu
quem escrevi. Está aí, bem claro. Isso não tem argumento contra isso. São entrelinhas, claro, que a gente tropeça quando está lendo normalmente e não observa. Mas está aí. Também isso não vem ao caso, não é nenhum ponto de salvação, mas é muito curioso, no mínimo, né? Uma outra curiosidade que aqui fica, nós já estudamos anteriormente, que aqui, quando gerou esses três, Noé já tinha 20 anos que estava construindo a arca. Lembra disso? Que ele tinha 600 anos quando entrou na arca e ele pregou durante 120. Então, de 600 volta a 120, a gente cai em 480. Então já tinha 20 anos quando esses três caras nasceram. E Noé estava construindo a arca e automaticamente evangelizando o mundo de seus dias. Irmãos, então vamos aqui analisar outra curiosidade. Nós estamos falando da genealogia. Vocês querem me enganar que numa cultura que até hoje, lá naquela região, a maioridade gira em torno de 12 a 13 anos de idade, entre homem e mulher, que esse indivíduo, com 500 anos de idade, os primeiros filhos dele foram esses trigêmeos aqui? Esse camarada já tinha muito mais de 400 filhos. Gênesis capítulo 9, verso 29, afirma que ele morreria com 950 anos, irmãos. 20 anos a mais do que Adão. Gênesis 5:5 fala que Adão morreu com 930 anos. E o avô desse Noé, Gênesis 5:27, diz que o avô desse Noé morreu com 969, Matusalém, um pouco antes do dilúvio. Irmãos, nós estamos falando de um planeta que estava completamente cheio de seres humanos, na descendência de Adão após o Jardim do Éden. Fora, sem falar na descendência que já havia infestado a face da terra, que pecou antes dos nossos primeiros pais, foram expulsos e viviam abaixo da faixa do conflito, povoando a terra. Dentre eles, alguns com tecnologia muito mais avançada do que nós hoje, em 2022. Os responsáveis pela construção do complexo de Gizé, por exemplo, que nós já comentamos sobre isso. Seres esses que teriam condições, esse avanço todo, de evidentemente sair, não só durante um dilúvio, mas também em glaciações que já tinham acontecido várias antes de nossos primeiros pais pecarem. Tendo sido a última glaciação, 4.000 anos antes de nossos primeiros pais terem sido expulsos do Jardim do Éden. Eles teriam condições de saírem para outras regiões da Via Láctea, etc. Porque tinham tecnologia para isso. Tem tecnologia para isso. E já comentamos muito sobre isso. Só que, a exemplo de Caim, o primogênito de Adão, esses indivíduos não apareceram na genealogia de Caim. Aparece? Não, Caim não aparece na genealogia de Adão. Nem Caim, nem as filhas que Adão teve. E nenhum outro filho que certamente não andou na linha genealógica indicada da obediência dos filhos de Deus, como é o caso em questão aqui na Bíblia Sagrada. Os caras que não andou na linha eram filhos dos homens, aí deixou para lá, é outra genealogia, é a genealogia caimita. Só que os filhos de Noé e Noé casaram com esses indivíduos, se misturaram com essa descendência. E isso foi tão importante porque fundiu esse DNA e mais tarde Cristo surge se identificando como filho de Deus e como filho do homem, mostrando que o filho do homem pode se tornar um filho de Deus, servindo isso de exemplo para salvar todos os que pecaram um dia. Ele veio para salvar o que havia perdido, ele deixou claro isso na sua missão. Quem aparece na genealogia de Adão é Sete. Mas o cara já estava com 130 anos de idade, Adão, quando teve então o primeiro filho que encabeçou a sua genealogia, que deu o pontapé inicial na sua genealogia depois dele. Abel não só apareceu porque morreu, não deu história, não deu segmento. Caim muito menos porque partiu para outra banda, mudou de rumo. E assim sucessivamente, esses filhos então de Noé, aos 500 anos de idade, não entrou nessa genealogia. Mas os trigêmeos entraram. E tem algo especial nisso aí tudo que nós vamos estar estudando. Outra curiosidade interessante também que a Bíblia levanta aqui nessa questão,
a forma com que foi desenhada e escrita a genealogia de Cristo. Se você comparar Gênesis 10, a abertura dele, e comparar com Lucas 3, 23, nós vamos ver que essas duas formas genealógicas iniciam pelos caçulas e não pelos primogênitos. A de Noé aqui inicia com Jafé, o caçula, e a genealogia de Cristo inicia com ele, terminando em Adão. É uma linha de raciocínio no mínimo curiosa, para mostrar a importância da genealogia de Cristo nessa questão. Outras curiosidades que a gente pode levantar aqui também. Gênesis capítulo 11, verso 10, afirma que Arfaxade nasceu no 2º ano após o dilúvio. Então veja bem, nós estamos falando do 3º filho de Sem. Se formos lá em Gênesis capítulo 10, verso 22, nós vamos observar que Arfaxade era o 3º, Assur era o 2º e Elão seria o 1º. Ou seja, se Arfaxade então nasceu no 2º ano, Assur nasceu no 1º ano. Elão então nasceu dentro da arca, irmãos. Olha que coisa mais interessante. Eles ficaram 1 ano e 10 dias dentro da arca. Eles entraram na arca em 17 de maio do ano 2350 a.C. e desceram no dia 27 de maio do ano seguinte. 1 ano e 10 dias. E os 3 filhos de Noé tiveram filhos lá dentro. Elão, o primeiro de Sem, Cuxi, o primeiro de Cão, e Gomer, o primeiro de Jafé, conforme o relato bíblico apresenta. Esses 3 indivíduos, Elão, Gomer e Cuxi, nasceram dentro da arca. E esse Cuxi agora, então, que voltamos para a questão do tema que estamos estudando, a maldição de Cão, Cuxi, esse primeiro, a palavra Cuxi quer dizer preto, irmãos. Então, de cara aí, nós sabemos que as famílias da antiguidade eram todas tribais. E o nome delas eram constantemente mudado quando necessário, se eles saíssem da linha histórica prevista para aquele nome colocado. Como foi o caso de Abrão, Abraão, Sarai, Sara, e assim por diante. Jacó, Israel e etc. O nome tem a ver sempre com o futuro previsto para aqueles filhos ou com características específicas dessas crianças. E poderia ser mudado de acordo com a cultura tribal em que os tempos bíblicos foram escritos. Então, Cush quer dizer preto. Então, de cara aí, nós já estamos voltando na fusão que teve dos filhos de Noé como filhos de Deus com as filhas dos homens, que já tinham pelagem diferente aí rodando. E daí já subentende-se então que essa questão de pelagem já vem arrastando já há mais tempo. Quando Deus falou, crescei-vos e multiplicai-vos, Deus não falou para somar e nem diminuir. Se fosse uma relação só entre aquela descendência ali, ou uma relação até incestuosa, Deus teria falado em somar. Mas ele falou em crescer e multiplicar. Então já deixa uma ideia universal quando fala em multiplicação. Já dá para subentender entre linhas. Deus não criou pessoas só aqui no planeta Terra. Lembra que nós já comentamos? Criou no universo inteiro. Do mesmo jeito que a natureza, em espécies diversas, e animais diversos, aves diversas, formas distintas de vidas nas águas e nos ares e na terra e etc., também no universo assim existem. E o que é feito como ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Adão, em característica, assim como Cuxi, quer dizer pele vermelha ou terra vermelha. É algo muito curioso. O nome de Adão está relacionado com pelagem, com cor de pele, né? E o nome de Cuxi também está relacionado da mesma forma. E aí nós temos o japonês, ou chinês, que tem os olhos puxadinhos, são amarelos. Temos o branco, o nórdico, né? Temos o negro, temos o pardo e temos o pele vermelha. O nativo aqui, criado aqui no planeta Terra, foi pele vermelha. Mas quando Deus falou em crescei-vos e multiplicai-vos,
não tinha nada, não tinha nada impedindo o cruzamento com outros seres humanos de outros mundos. Agora aí entrou em questão a história do pecado que já vinha se arrastando antes dessa terra aqui ser sido formada, antes do nascimento de nossos primeiros pais. Então a questão de Pelagio já, de cara, já deixa uma ideia bem mais avançada do que, propriamente dito, uma história que teria ocorrido ali na Torre de Babel. Que o Senhor morreu para salvar todos que caíram um dia. E Ele volta para nos buscar e vai morar aqui, nesse planeta. Aqui será o centro do universo. Nós temos algo de muito especial para que isso esteja acontecendo, como foi o Calvário aqui no planeta Terra, e a Cidade Santa vai descer para cá, com Deus e os homens dentro dela. Onde eu e você estaremos para sempre com o Senhor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Aí, em Cush, já daria o cenário escatológico do que aconteceria em Canaã, para que eu e você hoje tivéssemos sido alcançados, e estamos buscando alcançar outros, preparando outros, auxiliando no preparo de outros, para em muito breve abraçarmos com o Senhor nas mansões eternas, nas nuvens dos céus. Pense nisso, muito profundo. Um idioma. Agora aqui a gente entra noutra situação muito interessante também. Ao analisarmos Gênesis capítulo 11, verso de 1 a 4. No verso 1 de cara, nota-se bem claro que até ali todo o planeta Terra falava o idioma universal, ou a língua dos anjos, que Paulo comenta lá em 1 Coríntios 13, lembra? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, tá aí, ó. Tá falando do idioma universal. Idioma esse que aqui no ponto da Torre de Babel se tornou o ponto de bloqueio desse idioma. Se perdeu. Aqui no planeta Terra. Foi aonde foi bloqueado esse acesso a esse idioma universal, que ainda se fala pelo universo afora. Creio que oficialmente entre os raça pura, sei lá se estendeu para outros cantos afora, mas aqui no planeta Terra está bem claro que aqui já era. Aqui não fala mais. É um idioma desconhecido aqui. Quando Jesus estava falando lá com o Pai diante dos gregos, lembra? Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, quando estava desenrolando aquela conversa, pois é, Jesus estava falando nesse idioma com o Pai. Por isso que o grupo, ao se dividir, uns entendiam que ele estava falando numa língua inteligível. E diz, não, ele está conversando com um anjo. Outros, não, isso é um trovão. Então, entende, irmão? Deus, o Pai, em dimensão paralela, Jesus vendo ele, conversando com ele, mas os que estavam com ele ali não estavam vendo. Mas estava sabendo, estava ouvindo a linguagem e percebendo que era um idioma inteligível que estava sendo comunicado do Pai para com Cristo. E Cristo, a todo tempo, não só conversava lá, mas como também veio e deu explicação sobre essa voz e o propósito da voz, lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Leia com carinho lá que você vai ver o que eu estou falando aqui. Então, esse idioma universal não se fala mais aqui na Terra. O último registro foi aqui há 2000 anos antes de Cristo, que é quando aconteceu o episódio da Torre de Babel. E o outro registro, possivelmente esse, lá na Galileia, quando Jesus estava conversando com o Pai diante dos gregos e diante dos discípulos e daquela multidão que ali se encontrava. E Paulo comentando, lá em 1 Coríntios 13, sobre essa língua, então, dos anjos, que é um idioma universal, mas é um idioma inteligível, tá? Se falasse ele aqui, teria dicionário e tudo, não é esse blá 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 que Deus inventou sobre a face da terra, alegando ser essa a língua dos anjos, que não pode, e só um que fala, e jamais o que fala interpreta. Isso é uma baboseira que não tem nem pé nem cabeça, me desculpe, isso aí não tem fundamento nenhum. Isso aí é uma coisa ridícula, né? Uma pessoa que fala. E o próprio Paulo comenta que para ter valor dentro da igreja um dom de língua, o cara tem que falar e interpretar. Ele mesmo interpretar. Ele fala numa língua para que um entenda e fala na outra para que o outro entenda. Marcos 16, 17 comenta que esses sinais seguirão os que me creem, falarão novas línguas. E é o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mostrando ali 19 nações ali,
e um discípulo, representante de Cristo, diante de cada caravana daquela, Pedro falando um sermão e o resto traduzindo para cada grupo daquele. Muito claro, dá para ver claramente o que estava acontecendo. E os caras ainda perguntam, mas como esses caras estão falando a nossa língua? Eles não são galileus? Muito claro, né? Mas os camaradas gostam de arrumar confusão, né? A falar que é um blá blá blá, que não tem como ninguém falar e interpretar ao mesmo tempo. Conta outra. Para essa aí não dá para engolir, não. O dom de língua bíblico é esse aqui, ó. É falar em outras línguas sem ter ido para a escola. Aí é dom de línguas. E tem uns que só interpreta e tem uns que fala. E tem uns quem fala e interpreta. Como dom de Deus. Esse foi o dom muito utilizado e ainda é utilizado para que o evangelho seja pregado a todo o povo, tribo e língua. Não tem nada a ver com blá 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 que inventaram por aí. Mas antes de entender e aprofundar na questão do idioma propriamente dito, vamos analisar alguns paralelos aqui. Gênesis 3,16 comenta sobre a questão da mulher. A partir do pecado, ela agora conheceria muita dor na sua concepção. Ela teria filhos com dor. Quer dizer que antes não tinha dor de parto. A mulher não tinha dor de parto. E ali também, nesse mesmo contexto, trabalha de uma submissão inevitável, que ela se submeteria ao marido dali para frente, enquanto que anteriormente não existia essa submissão. Entende, irmãos? Nós estamos falando agora de uma mulher, entre os muitos prejuízos que o casal receberia e o planeta receberia, dentre eles estariam essa mutação genética voltada para a questão da dor de parto. Já seria inserido ali no DNA dela. De geração em geração. Mas ficou aí o diferencial. A forma de parto anterior e a forma de parto posterior. E isso refletiu em toda a situação cultural da humanidade. Raça pura tem um estilo conjugal, tem um estilo de vida. O raça caída é outro. Por isso que muitas mudanças aconteceram dentro da cultura dos raça caída. Nós ficamos desconectados. Houve uma barreira entre nós e Deus. É o que a Isaías comenta. Os vossos pecados fazem divisão entre mim e eles, para que não me enxerguem, não me vejam. E, no entanto, Deus quer quebrar essa barreira o tempo todo. E para isso nos ensinou o processo da conversão, para que nós permitamos que Ele entre e nos transforme e assuma o leme de nossas vidas. O segundo ponto que eu queria aqui comentar é que Noé e seus filhos formam uma nova fusão desses DNAs entre filhos dos homens e filhos de Deus. Nós estamos falando aqui de outra junção que Deus tinha um propósito específico em cima desse contexto. E aqui, em momento algum, deixa de ser considerado um terceiro DNA camuflado. O DNA da semelhança que nós temos com Deus, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não se perdeu, irmãos. Isso está lá dentro. Quando Jesus falou que o reino de Deus está dentro de vós, Ele está falando desse DNA que está dentro de nós. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Então, quando a gente conecta com a luz, nós nos tornamos luz do mundo. Se conectarmos com as trevas, infelizmente, estaremos afastados da luz de Deus e da salvação. Então, tudo o que é importante é nós colocarmos para fora o máximo possível dessa semelhança que temos com Deus, que é esse DNA camuflado no nosso íntimo. Entrando propriamente dito na questão de linguagem, de idioma, é o lado esquerdo do nosso cérebro que coordena essa língua materna que nós nascemos, que nós fomos criados. Tudo está aqui do lado esquerdo do cérebro. É uma região do cérebro conhecida como Broca ou região de Wernicke, que é responsável pela linguagem oral e pela linguagem escrita também, conforme a língua materna que nós fomos educados. Agora, quando se fala em entrar num segundo idioma, aí já entra em cena o lado direito do nosso cérebro, interagindo com o lado esquerdo do cérebro, constantemente. Que aí passa a envolver questões como gramática, fonética, ortografia, etc. O que eu estou chamando a atenção aqui, meus irmãos?
O que aconteceu aqui na Torre de Babel, no capítulo 11, que está afirmando no verso 1, que só falou uma língua, nós estamos falando que ali a Santíssima Trindade desce ali e agora altera, simplesmente num toque de nada, ele altera o idioma daquelas pessoas ali. E eles passam a falar em outras línguas. Exatamente essa questão. Eles não saíram no blá 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 e ninguém ficou mudo, não. Ali passou a falar diversas línguas, dialetos diferentes. E não se entenderam com facilidade mais. Que nós vamos ver aqui, mais aprofundando a mais no estudo, que isso tinha um propósito. O porquê disso estar acontecendo. Então, imagine que lá, quando os nossos primeiros pais pecaram, houve um bloqueio na mente deles, eles saíram e a mente bloqueada, como todos que pecaram um dia. E dependeriam de uma evolução toda, de anos e milhares de anos, para poder chegar num consenso racional novamente, para poder voltar a ter sentido alguma coisa. E dentro desse contexto todo aí, nós nos deparamos agora com a história do Messias lá em Canaã. E lembra disso? E aí sim, sermos preparados para em muito breve abraçarmos, encontrarmos com esse Senhor e vivermos para sempre, voltando a fazer parte de uma raça pura. O desbloqueio absoluto da mente humana. O reino eterno que Deus nos deu, que nós somos criados um dia, que está dentro de nós, nós só usufruiremos disso. E seremos evidentemente transformados, porque a gente vai voltar a ser o que era. Por isso que Paulo diz que no piscar e fechar de olhos, os que estiverem vivos serão transformados. E os dois lados do cérebro vai funcionar de forma original. Em qualquer idioma nós vamos poder falar novamente e sem problema nenhum que exista pelo universo afora. Lembrando ainda de que existe o idioma universal. E a partir do momento que isso acontecer, o idioma universal passará a ser falado por nós naturalmente, no estado de dedo. Mas até que isso aconteça, nós passaremos 1000 anos no céu. E durante esses 1000 anos no céu, teremos que dominar todos os idiomas existentes no universo para interagir com qualquer ser que nós estaremos interagindo nessa ocasião. Que assim o for. A história do milênio apocalíptico está voltado para um planeta onde a Cidade Santa vai descer e fazer parte. Mas os outros mundos estão lá, continuam. E vai ter uma grande batalha nesse dia que a Cidade Santa descer para cá. O diabo está regimentando gente de tudo quanto é lado. Lá fala Gog e Magog, extensão e expansão. Por ar, terra e mar, eles vão estar vindo para cercar a Cidade Santa. E vai ser uma batalha, com certeza. E vai ser aí o fim do grande conflito entre o bem e o mal. Será exterminado por completo Satanás, os ímpios, em todos os cantos do universo, aonde tenha rastro de pecado. É uma história muito mais ampla do que ficar olhando simplesmente para esse mundinho aqui. Mas esse mundinho aqui será o centro de vida de todo o universo. Porque a Cidade Santa vai mudar lá do terceiro céu para cá. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Então, em Babel, é um ponto do bloqueio linguístico. Que não se falou mais o idioma universal. Mas cor de pele nós já comentamos anteriormente que não partiu de lá. Não tem nada a ver. Já é a história bem mais comprida, né? Que nós já comentamos anteriormente. No quinto tema, vamos descer. Aqui a linguagem mostrando Gênesis capítulo 11, versículo 5 ao 7, onde Deus decide descer aqui e mudar a linguagem do povo, onde entram os propósitos, onde entra o porquê e os porquês, né? De Deus ter feito essa mudança, dele ter descido aqui. Veja bem, Deus tinha dito, crescei-vos e multiplicai-vos. Como foi dito, era para expandir, era para multiplicar sobre a face da terra, encher toda a terra. Isso foi dito para Adão, raça pura. E isso foi dito para Noé, raça caída, mortal, mas que teria se tornado uma raça eleita, fundindo duas genealogias distintas, uma mistura que a partir do dilúvio repovoaria a terra e receberia a mesma orientação, e isso voltaria a acontecer. Essa mistura interracial. Não deixa outra linha nas entrelinhas da Bíblia esse contexto. Tanto que nós vimos Cush, que nasceu dentro da arca,
quer dizer preto. Por quê? Só Deus sabe, né? Eu não estou preocupado com isso. Eu prefiro conhecer o contexto bíblico e toda essa história que se daria lá na terra de Canaã, aonde o que nós entendemos até então por maldição, na realidade era uma grande bênção, né? Foi uma grande bênção. Na realidade foi uma grande bênção. Porque ali o Messias se estabeleceu, aquele lugar ali simbolizou a cidade que está lá no céu, que ele foi preparar para mim e para você, que lá no Apocalipse conhecemos como Cidade Santa ou Nova Jerusalém, que vai descer de Deus ataviado como esposa ao seu marido. Era construída dentro do jardim que um dia esteve aqui na terra e agora está lá no céu. A cidade mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, dentro de um jardim que tem mais de 2.000 quilômetros cada lado dele, é o que compreende hoje a região do Oriente Médio. Era o jardim antigo aqui. Então são detalhes curiosos que está aí dentro da Bíblia, né? Uma cidade com mais de 500 quilômetros de altura, muito difícil de entender, né? Na nossa cultura não dá para entender uma cidade em forma piramidal, né? É o que tem lá em Apocalipse. Uma forma habitacional completamente diferente do que imaginamos, que até lembra a ideia da Torre de Babel, porque lá é tudo raça pura, mas aqui não era raça caída. O propósito então foi quem estava querendo imitar o que era de raça pura para a raça caída e criar um conflito muito maior, autoritário sobre a face da terra, e vimos quem está por trás de tudo isso, quem mais tarde foi chamado de príncipe das trevas desse mundo. Ele estava provocando essa história toda aqui da Torre de Babel. Ele estava tentando fazer algo tão alto que tocasse o céu, que pudesse antecipar uma batalha contra o próprio Deus, muito antes da hora. Tentando envolver o quê? Outros seres que ele já tinha contato, outros mundos, e agregar com esse grupo seleto, que é onde viria o Messias, e isso não poderia acontecer. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo desceu nessa trajetória. Eia, desçamos e confundamos, para que eles não levem avante esse projeto. Eles precisam de se espalhar, eles precisam de se misturar sobre a face da terra, para que o meu filho possa vir aqui, para que nós possamos salvar esses seres que um dia descenderam de Adão e Eva, inclusive o casal, que na pena inspirada nós temos essa grande esperança, essa grande certeza de que veremos eles ressuscitando entre os justos. E essa questão do vamos descer, irmãos, alguns paralelos a mais nós podemos aqui comentar. A raridade desse registro da descida. Nós podemos ver esse registro na criação. Ali aparecem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Se analisarmos lá em 1 Pedro 3, de 15 a 22, podemos ver que também os três aparecem no dilúvio. Os espíritos em prisão, lembra da história? Pois é. Nós estamos falando de quem vive na eternidade, não tem início, nem meio, nem fim. Absoluto. E ele se entregou para morrer por nós. Então ele, sim, mortificado na carne, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. O que é espírito em prisão? As pessoas vinculadas ao pecado do período antediluviano. Quando Noé estava pregando 120 anos, construindo a arca, então o Espírito Santo, Jesus, o Pai, estava trabalhando para que essas pessoas não fossem desse jeito. O próprio Deus falou para Noé: o meu Espírito, com E maiúsculo, não vai contender para sempre com esses indivíduos. E aqui Pedro está comentando que Jesus também estava fazendo parte de todo esse desenrolar aí do período antediluviano. Aqui em Babel é o terceiro registro bíblico que nós apresentamos, né? Os três descendo ali também. Na concepção de Cristo, novamente aparecem os três, né? No batismo, também da mesma forma, aparecem os três. No Tabor, na vigília do Tabor, também estavam os três, fazendo esse trabalho maravilhoso. O Pai falando de dentro da nuvem, o Filho ali, o Espírito Santo envolvendo os apóstolos, controlando a estabilidade emocional deles. Sono, sem sono, ouvir, não ouvir, entender, não entender o que estava sendo dito entre Jesus, Elias e Moisés. E a sétima apresentação, o sétimo registro, eu e você estaremos fazendo parte, que é o que está lá em Apocalipse, no capítulo 20, também no capítulo 21, do verso 1 ao 3, Deus descendo, a Santíssima Trindade descendo com todos nós dentro da cidade santa, em direção à terra, e estaremos para sempre com o Senhor. Muito interessante essas curiosidades, né, meus irmãos?
Com isso tudo, hoje, mais do que nunca, nós temos convicção da obra missionária, tanto individual como coletiva, de Pai, Filho e Espírito Santo, em nosso favor, em favor de todos aqueles que caíram um dia. E Ele, por amor a essa criação maravilhosa dele, Ele desempenhou todo esse trabalho para que eu e você jamais percamos de vista o desejo de sermos realmente redimidos. Sexto tema, a redenção do exílio. Irmãos, alguns paralelos nós vamos fazer aqui com alguns textos bíblicos. O primeiro aqui apresentado, Gênesis 11, 8 e 9. Essa questão aqui dele, o propósito de espalhá-los sobre a face da terra, nós podemos aí perceber o propósito sendo respeitado de Deus. Não de somar, mas de crescer e multiplicar. Porque eles esparramados, essa sequência multiplicativa teria que acontecer automaticamente, o que ali em Babel não aconteceria. No capítulo 9, verso 1, nós estamos falando de uma proliferação genética de raça caída. Após o dilúvio ali, em crescei-vos e multiplicai-vos. É uma sequência que deveria ser seguida aqui, até Babel e até os nossos dias. Já Gênesis 1, 28, volta lá atrás no raça pura. Crescei-vos e multiplicai-vos, mas com raça pura sobre a face da terra. E isso, quando aconteceu o pecado, a faixa do conflito dividiu. Então, perdemos esse acesso com raça pura. Só o plano da redenção vai fazer a gente voltar dentro desse contexto e retomar essa situação original, como foi o projeto da criação. Que eu, Senhor, não mudo. Isso não vai mudar nada, isso vai continuar para sempre. Tudo que nós entendemos, tem muita coisa aí atrapalhada, que a gente entendeu atrapalhado, que Deus não está formando uma raça híbrida ou estéril, não. Isso vai continuar, porque Deus criou para que se expandisse tanto o universo como os seres que Ele criou em forma de raça pura, como foi o meu e o seu caso. Os nossos ancestrais foram criados assim. O pecado bloqueou isso, mas vai voltar a ser como era. Porque eu, o Senhor, não mudo. O projeto dele é expansivo, é constante, é eterno e absoluto. E tudo que nós estamos falando aqui sobre Babel, nós estamos falando de 2000 anos só antes de Cristo, irmãos. Lembre bem disso. O nome Babel, irmãos, no grego, quer dizer porta de Deus, no grego. Mas no hebraico é bagunça, é baderna. Ponto. Então, é bastante curioso isso aí, né? Quando eles construíram essa torre, estimulados evidentemente por Satanás, eles estavam abrindo um desafio direto contra Deus. Por isso Deus desceu e fez o que fez. Na Pena Inspirada, em Patriarcas e Profeta, página 92 e 93, tem um trecho curioso que diz o seguinte: se eles tivessem continuado a ser impedidos, teriam pervertido o mundo já no início. Aquela confederação foi fundada de modo revoltoso, um reino estabelecido para exaltação própria, no qual Deus não poderia ter domínio nem honra. Viu só? O sétimo tema, reinos extintos. Babel é só mais um. O que aconteceu ali. Os moradores da planície do Sinar não criam no concerto de Deus de que não mais trariam dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência divina e atribuíam o dilúvio à manifestação de causas naturais. Outros criam em um ser supremo e que fora ele que destruíra o mundo antediluviano. E o coração deles, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Um objetivo que tinham na construção da torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Elevando a estrutura a uma altura muito maior do que a atingida pelas águas do dilúvio, julgavam colocar-se fora da possibilidade de perigo. E como pudessem subir à região das nuvens, esperavam se certificar da causa do dilúvio. Todo aquele empreendimento se destinava a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e a desviar de Deus a mente das futuras gerações, levando-os à idolatria. Patriarcas e Profeta, página 90 e 91. Não é à toa que muitas civilizações já foram extintas sobre a face da Terra. E que o mundo inteiro, à exceção dos que aceitarem o chamado de Deus, também serão extintos um dia. Ó Senhor,
santifica-nos na tua palavra, encha-nos da certeza e convicção da tua salvação sobre nós, do teu amor e misericórdia para conosco, e prepare-nos para o teu reino e nos capacite a preparar outros também, Senhor, para que a nossa missão, sendo assim cumprida, também possa a missão da tua causa ser alcançada com o propósito congregacional que tu tens sobre cada um de nós e todos os teus escolhidos que habitam sobre a face deste velho mundo. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.